São tantas as pessoas incríveis que cruzam o nosso caminho que dá uma vontade danada da gente compartilhar um pouquinho delas, né, com o mundo. Todo dia a gente vê nas mídias, nas redes sociais, notícias sobre tragédias, notícias sobre corrupção. E esse é o principal alimento aí da comunicação. Mas onde é que estão essas pessoas com as suas histórias, com os seus sonhos, com as suas ações, com a sua poesia, com a sua arte, que estão transformando o mundo? Esse aqui é o Conversas Frutíferas. Eu sou Maria Zulmira de Souza e a nossa convidada de hoje é Semiramis Paterno. Se você fosse uma árvore, Semiramis, que árvore você seria? Eu acho que eu seria uma paineira, Zuzu. Paineira, por quê? Porque ela é uma árvore forte, né? Grande, bem estruturada. Tem espinhos para protegê-la no tronco. Ela dá flores lindas e dá aquela paina maravilhosa que serve para fazer travesseiros e outras coisas, almofadinhas, né? E eu me lembro que a minha avó fazia um travesseirinho para mim de almofada, toda vez que eu ia lá no sítio. Paina hoje as pessoas não usam tanto, mas a minha mãe também, por exemplo, quando ela casou, o travesseiro dela era de paina. A paina povoava, né, as nossas vidas, né? É verdade. Semiramis, e hoje você é uma autora, uma ilustradora, uma pessoa que tem assim uma alegria pela vida, que é uma das coisas mais notáveis assim que eu conheço, uma das pessoas mais notáveis que eu conheço, que traz essa alegria. Sempre que eu te encontro, você está trazendo alguma coisa boa para o mundo. Onde é que começou isso? É porque você ainda não me viu de mau humor. Eu acho que, assim, eu venho de uma família muito alegre, né? A minha avó materna, vovó Ornélia, era uma pessoa incrível, alegre, simples, divertida. Ela entrava na folia com a gente. A minha mãe e as irmãs dela também são pessoas alegres. Então, acho que tem um pouco disso e um pouco eu considero um privilégio de poder fazer aquilo que eu gosto, né? Trabalhar com o que eu gosto, que é a arte. Então, acho que isso dá uma felicidade instantânea e perene. Né? Fala um pouquinho da gente, então, quais são as suas artes, né? As minhas artes são muitas. Eu acho que o artista tem essa ânsia, né, de conhecer um pouco de tudo. Então, eu já fiz cerâmica, gravura em linóleo, gravura em metal, já fiz até teatro, né? Ilustração, enfim, onde houver uma necessidade de uma parte visual, eu acho que o ilustrador, o artista, gosta de estar lá, né? Já fiz quadrinhos, fiz um jornal infantil que tinha um pouco de tudo, né? Então, acho que é isso, é essa curiosidade que a gente tem de experimentar. Mas essa curiosidade, assim, tem muito, né, a maior parte dessa curiosidade está expressa, né, nos seus mais de 100 livros ilustrados ou escritos por você para criança, para esse público que é tão especial. Queria que você falasse um pouco sobre como é que surgiu essa história, como é que surgiu essa Semiramis ilustradora e escritora de livros infantis e que você contasse um pouquinho, assim, né, um pouco mais de como é que foi que surgiu, assim, na sua vida. Eu tenho um amigo que fala que eu não sou gente, eu sou desenhinho. Então, eu concordo. Acho que foi bem cedo, assim, né? Eu gostava muito de desenhar quando era criança. Bom, toda criança gosta muito de desenhar, né? Depois que eu acho que vai se perdendo um pouco, né? Com as limitações que vão enquadrando a gente, né? E aí a gente vai perdendo um pouco dessa liberdade. Mas eu sempre gostei de desenhar, de inventar coisas e eu acho que eu mantenho esse espírito infantil e de criança, né? Que acho que é isso que também me dá muita alegria, né? Eu gosto de brincar, gosto de inventar. E a ilustradora surgiu depois da faculdade de arquitetura, né? Que na verdade eu não queria ter feito. E aí comecei a fazer estágio com, né, cartunistas, ilustradores. E fui procurar o meu rumo, né? Então a ilustração vem da paixão pelo desenho e da paixão por livros também, né? Sempre li muito. Mas teve aí uma pitadinha, né, do seu pai, né, que te trouxe uma caixa, Uma caixa de aquarelas. Conta essa história. Ele era muito
inteligente, era um homem perspicaz, né? E aos 12 anos ele me levou para fazer um curso de desenho acadêmico com um professor aqui em Ribeirão. E aí, em seguida, ele me deu uma caixinha de aquarelas, que eu guardo até hoje, né? Uma caixinha de latão, assim, com muitas cores, pincéis e tal. E ela depois ficou guardada há muito tempo, né? Na vida adulta. Até que um dia, eu revirando a minha gaveta, encontrei a minha caixinha. E acho que daí me veio uma força nova de continuar, né? Por esse caminho, por esse universo da ilustração infantil. E nesse livro aqui, O Criador, né? A Semíramis conta de um jeito muito bonito essa história. Ela fala: ainda bem que me lembrei da minha primeira aquarela que ganhei do meu pai no Natal. Acho que ele, muito sabido, estava prevendo que eu ia passar a vida toda desenhando. E como era linda aquela caixinha de latão muito fina, com a tampa inteira colorida de desenhos muito bonitos. Aí ela vai contando: a faculdade me fez arquiteta. Pulei a janela da maquete de um grande prédio e saí correndo atrás da minha gaveta de criança. Embaixo de um monte de papéis e velhos cadernos, um pouco sufocada, mas ainda viva e colorida, achei a minha caixinha, só com o pincel e as tintas ressecadas. Tirei o pó, olhei firme para ela e, como num sonho distante, escutei: anda, menina, vai desenhar, colorir, alegrar as pessoas e o mundo. Vai tratar de ser feliz. E ela, que não é boba nem nada, foi. Esse aqui, olha só, aqui no Criador, ela conta essa historinha. Esse é um dos livros ilustrados por ela. Então foi assim, e aí você começou a ilustrar e nunca mais parou. Na verdade, até que eu me estabelecesse como só ilustradora, eu passei por várias agências de propaganda, né? Até que um momento eu cansei de ter patrão, de ter bater ponto, né? E aí eu resolvi só ilustrar. E aí a primeira oportunidade que eu tive foi de um livro didático da editora FTD. Aí eu fui atrás, eles me deram o livro para fazer uma cartilha, na verdade, né? E depois dali fui seguindo, né? Fui continuando. E qual o livro, assim, que se você tivesse que escolher um livro seu, assim, falar, não, esse é o livro que mais te realiza, assim, que você... Se tivesse que a pessoa pudesse escolher só um livro seu para ler, qual que você recomendaria? Eu adoro a Dona Tricotina, mas eu gosto muito também do Pé de Passarinho. Então conta a história da Dona Tricotina, que eu também gosto muito da Dona Tricotina. A Dona Tricotina me deu um prêmio, né, que se chama Altamente Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E é um livro de imagem, né? E é a história de ela é ecológica, né, Zuzu? É uma velhinha que vem, pode ser uma velhinha fada que vem voando pelo espaço, e aí ela se assusta quando vê um planeta todo seco, né? E aí ela desce, ela carrega uma cestinha, né? E na descida as lãs que estavam dentro da cestinha caem. E aí ela escolhe uma lã verde, começa a tricotar, aquele tricô entra naquela terra seca e ele brota, né? Então a vida voltam as borboletas, voltam as flores e os carneiros, né? Cada um tem uma interpretação. Eu, quando olhei a Dona Tricotina, por exemplo, vi aquela senhorinha tricotando e deixando o mundo verdinho, e começa a aparecer os animais assim de volta, né? Eu me lembrei muito do papel que as pessoas idosas têm na nossa vida e o conhecimento que elas trazem para o planeta, que elas trazem esse conhecimento, né? E você teve uma relação muito forte com as suas avós, assim, né? O que foi que você, assim, que veio dessa relação com elas? É mais com a minha avó materna, né? Ela morava num sítio, sozinha, e plantava de tudo. Ela plantava feijão, arroz, milho, figo, fazia queijo, fazia doce de leite, cuidava das galinhas, tinha peru, ela ia atrás dos peruzinhos para alimentar, porque peru é um bichinho difícil de sobreviver, né? E ela levantava muito cedinho sempre, fazia tudo isso, né? Tinha vaquinha, né? Tirava o leite. Então,
era uma pessoa admirável, né? Que sabia fazer tudo com grande simplicidade, né? E esse cuidado, né? Com a natureza, com a terra, com os bichinhos, né? Tinha cachorro, enfim. Era uma vovó de historinha, né? E ainda por cima ela contava historinhas também. E com ela você aprendeu a cozinhar, por exemplo. Com ela eu aprendi a cozinhar também. Se bem que ela não tinha receita direito, né? Às vezes eu ficava, quando eu ia nas férias para o sítio ou para a fazenda, eu ficava sempre atrás dela. Enquanto os primos iam para os passeios, para a cachoeira, eu ficava atrás da vovó. E aí aprendi a fazer queijo, doce de leite e tudo. Mas ela era engraçada, né? Vamos fazer um bolo, vamos para a cozinha. Aí iam as duas para a cozinha. Aí eu falava, quanto que põe, vó? Ela, põe um punhado aí, um punhado de farinha, vai uma mãozada de açúcar. E assim era, e saía, né? Saía tudo delicioso, tudo maravilhoso. Semíramis, você também tem uma história muito perfumada, né? Me lembra um conto que eu li uma vez de um senhorzinho que saía com um aspersor jogando perfume nas pessoas e inspirando elas a mudar de história, a perceber mais a vida. Bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história que faz parte, né, da história daqui de Ribeirão Preto, são não, de várias pessoas, né, que foram assim tocadas, né, pela colônia Mauá. Mas essa história do aspersor foi antes, né? Antes de ter a fábrica, papai tinha uma perfumaria que se chamava Perfumaria Coral, no centro da cidade. E às sextas-feiras, enquanto a minha mãe ia para as reuniões espíritas dela, a minha irmã e eu saímos com o papai e ele ia abrir a loja para deixar a vitrine exposta, né? Com os produtos. E aí eu me lembro que tinha um aspersor, um vidro grande assim, que ele colocava perfume, ligava e ficava aspergindo aquela colônia pelas pessoas que passavam ali na rua, né? E só depois que ele montou a fábrica mesmo, né? Da Mauá. Mas por desejo da minha mãe, né? Foi ela quem fez o curso de perfumista e ela que era apaixonada por perfumes, né? Tudo quanto é cheiro gostoso. E ela que criou, então. Ela que criou. E isso está no imaginário das pessoas até hoje, né? Essa colônia, né? É muito interessante. A gente tem várias cartas, né? Arquivadas de pessoas que usavam a colônia e que falavam, eu mudei, minha vida ficou diferente por causa dessa colônia, eu conquistei meu marido, enfim. É uma colônia ecológica, né? Totalmente verde, né? Eu acho que se o verde tem um cheiro, o cheiro é da colônia Mauá, tá bom? E o cheiro marca, né? Tem uma dessas histórias que a pessoa mandou uma carta e me marcou para sempre, que era uma professora, dava aulas na FEBEM e ela usava a Mauá. E um dia ela foi chamada por um aluno que tinha levado um tiro e estava à beira da morte, né? Então ela entrou, ele pediu que queria vê-la. E aí quando ela entrou no quarto, ele estava deitado já quase morrendo e ele falou, pronto, agora eu já posso ir porque chegou a minha professora querida, porque ele sentiu o cheiro dela, né? Então sempre me emociono muito com essa história, né? Como a fragrância, né, pode marcar as pessoas. Né? Tantas coisas que são simples, né? E que provocam grandes transformações. Como é que você vai imaginar que um cheiro, né, pode fazer isso, né? E tá aí, né? O cheiro tá aí para a gente experimentar onde a gente vai, né? Tantos perfumes, a natureza, né? Tantos cheiros, né? E você fez um livro em homenagem a seu pai. Também a sua história agora que você é uma artista do teatro Lambi Lambi também, né? Tem a ver aí que você teve uma relação de uma figura forte, né? Como pai, né? Ele era muito especial. Um cara inteligente, tinha uma bela biblioteca, adorava ler. Sempre que ele comprava livros para ele, comprava para nós também. Então, nós crescemos nesse meio, né, de muita leitura. E ele era um homem, assim, empreendedor, né, inteligente, que impulsionou, né, a fábrica, impulsionou os negócios com muito trabalho, né.
E no começo nós todos ajudávamos. Eu me lembro que eu chegava da escola e ia ajudar a limpar os vidros, esterilizar, colocar a colônia dentro. Na época tinha um lacinho no gargalo, enfim. A família toda trabalhou junto. E a sua mãe? Ela está com mais de 100 anos. Como é que é conviver com uma pessoa, assim, conviver com essa história, né? Com uma mulher ali que conta as suas histórias até hoje. Como é que é essa relação com a sua mãe? Eu também tenho uma relação muito forte com a minha mãe, que está com 92, né? E que me inspira muito. Como é que é para você essa relação e como é que é conviver com alguém vivendo tanto tempo? Não é uma coisa fácil, né? Assim, acho que eu não quero viver tanto, então talvez me incomode um pouco uma pessoa viver tanto, né? Ainda mais com tantas mudanças, né? Eu acho incrível. Mas ela, com 101 anos, ainda tem uma alegria pela vida, né? Ela acorda e fala, nossa, que céu lindo, né? Nossa, você quer almoçar? Não, um leitinho só tá bom. Ai, que maravilha, que delícia esse leitinho. Nossa, que gostoso. Tudo ela acha lindo. Eu vou lá visitar, ela fala, mas que vestido lindo, que bom gosto. Como você é bonita. Que bom, vou lá todo dia para me elogiar. Então ela tem esse entusiasmo pela vida, né? É muito interessante. E mesmo quando ela foge, né, do senso, né, ela tem uma verdade, né, nas coisas que ela fala, uma profundidade, né, no que fala. Outro dia ela falou, eu tinha muito medo de morrer. Porque ela é espírita e sempre teve muita ligação, né? Eu sempre falava que ela ficava mais para cima do que para baixo. E aí ela falou, mas eles, não sei bem quem são eles, mas eles me falaram que não morre, só morre o corpo. O espírito vai para uma outra vida. Então você está encarregada de falar para os outros que é assim. Não precisa ficar com medo de morrer, porque só morre o corpo. Porque também eu vou ficar aqui o resto da vida com esse corpo? Não dá, né? Eu tenho que sair, morreu porque o espírito saiu, está livre lá para cima, vai ter uma nova vida, né? Aí ela falou, se eu for dormir agora, você vai ficar com medo? Se eu morrer? Eu falei, não, fica tranquila. Ela falou, então tá, então tchau. A gente se encontra por aí. Mas no dia seguinte ela acordou. Eu que passei por perdas muito recentes, eu acho muito interessante essa visão, né? De você pensar que você está aqui, né? Que é só um corpo, é só uma passagem, é só uma casquinha, né? E que vai para uma outra coisa e volta, né? E vai construindo, né? E tudo que a gente faz aqui hoje reflete, né? No que a gente vai fazer depois e no papel que a gente tem aqui, né? No mundo de hoje, né? Você escrevendo para crianças, qual é o papel do livro? Como é que você vê esse papel que você tem dos livros que você escreve? Eu sempre procuro trabalhar com temas que permitam uma reflexão, né? Que levem a pessoa a pensar, a modificar alguma coisa, né? E deve ter umas 2 semanas, eu encontrei no lançamento de um outro livro, uma jovem que chegou com um amigo meu, e ela falou, nossa, Dona Tricotina marcou minha vida. Nossa, mas como que você conheceu? Minha avó que comprava para mim. Então, eu não sei quem é, nunca vi a menina, não sei quem é a avó dela, né? Mas isso, o livro repercute, né? Ele vai passando. Então, acho super importante, né, a presença do livro na vida das crianças desde cedo, né? Quando eu contava história no hospital, voluntariamente, um dia eu contei para uma criança de 3 meses. E ela riu, mas tanto, foi um momento tão mágico assim. E os pais ficaram impressionados, né? Como que ela está entendendo? Eu não sei se é o som, se é, né? Mas é bom que se leia para a criança até na barriga ainda, né? Para ela acostumar com esse som, com a melodia das palavras, com a poesia, né? Acho que é isso. E quais são os valores que você mais busca passar nos seus livros? Quais são os seus temas prediletos? Quais são os seus temas prediletos? Eu gosto muito de falar da amizade, né? Tenho
vários livros, vários, né? Tem alguns, Pé de Ponte fala de amizade, a história da amizade entre Dona Ornélia e Zé Godó, e também da natureza, né? A Dona Tricotina fala da preservação da natureza, Pé de Passarinho fala sobre isso, né? Que é o renascer, o cultivar o belo, o que pode nascer daquilo, de uma plantação, enfim. Sobre a criatividade, né? Que é o criador, por exemplo, né? Eu acho que fala sobre criatividade. São essas coisas que eu gosto de explorar. Né? E quais são as suas preocupações com a situação que a gente vive no mundo nessa questão ambiental mesmo, falando? O que te preocupa? Sim. O que te preocupa e o que você faz, né, em contraponto, para sentir que está fazendo o seu papel aqui? A gente faz um pequeno papel, né? Cada um cuidando da minha casa, das minhas plantas, dos bichinhos, tentando reciclar, tentando ser econômica na comida, na alimentação, em todas as coisas que eu faço, né? Eu gosto de andar de bicicleta. Ah, mas você é uma ótima pessoa que faz conexão entre pessoas. Isso é uma coisa incrível. Você é uma pessoa que conecta a gente assim, ó. Acho que é um dom, né? Não sei. Tem alguma história dessas conexões que você gostaria, assim, que você fez, que você falou, nossa, olha só o poder de alguém que conecta pessoas? Acho que tem. Recentemente eu aprendi a fazer teatro lambe-lambe, que era um sonho meu, né? Com 2 atores maravilhosos, que são o Flávio Rassi e a Michele Maria. Aí eu lembrei de uma outra amiga, que é atriz também, contadora de histórias, e coloquei as duas em contato, né? E acho que é isso que é o bom da vida, né? É você fazer as pessoas felizes. Eu acho que não é tão difícil assim. E esse teatro lambe-lambe acontece dentro de uma caixa, né? Uma historinha curta, né? De 3 minutos, onde você tem uma história que passa ali naquele momento dentro da caixa. Só um espectador por vez, e a Semira está com a historinha dela, que tem também uma homenagem a seu pai, não é isso? É um cara que trabalha muito, né? Incansavelmente. Meu pai é um grande trabalhador. Mas esse personagem do livro, ele arruma um jeito de cuidar da criança que existe dentro dele, né? Então ele tem uma malinha mágica que tem ali uma pipa, né? Meu pai acho que não soltava pipa, mas ele jogava bote. Enquanto a gente estava aqui gravando, tocou a campainha, o cachorro está latindo, e aí chegou o carteiro com um pacote aqui para Semiramis. Literatura com afeto. O que tem nesse pacote? Livros. Livros! E por que você ficou tão feliz com a chegada desses livros? Porque ontem a editora já me mandou a nota fiscal, então eu sabia que eles iam chegar, né? Que é a minha cota de autora. Sim. São 5 livros de cada título. Então isso significa que, como as editoras só andam imprimindo sob demanda, se eles imprimiram, significa que mês que vem eu vou receber direitos autorais. Ah, muito bem. Então eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse papel, né, que os livros que você faz têm no mundo, porque você ilustra livros de outras pessoas, você ilustra os seus próprios livros e muitas histórias que não tem nada escrito, é só uma ilustração. Então, além de pegar pessoas de todas as idades, não precisa falar português para entender Semiramis Paterno, é isso? É mais ou menos isso. Essa é a função de um livro de imagem, né? Ele conta uma história sem um texto verbal, né? E aí ele precisa ser muito mais bem cuidado para que seja compreendido, né? Uma imagem atrás da outra, eu preciso ter uma conexão muito grande e um sentido muito grande para que ele possa ser entendido, né? Como uma história completa, né? E aí eu queria então que você contasse uma dessas histórias para a gente, que é uma história que não tem o que ler, mas tem o que sentir. Eu gosto muito do Pé de Passarinho, porque eu trabalho lá em cima e as janelas são envidraçadas, né? De vez em quando
os passarinhos batem ali porque as árvores se refletem lá, né? Então, às vezes, eles batem, eu escuto o barulho deles batendo e eles caem no chão. Então, eu desço correndo e venho aqui socorrer. Às vezes, eu consigo socorrer, assopro, converso e tal, e eles vivem. Alguns morrem, que me dá uma profunda tristeza, né? Outro dia tinha um bem-te-vi lindo, morto. E aí o pé de passarinho nasceu disso, né? É uma criança que mora numa casa antiga com o pai e ela está na janela e vem um pássaro, bate na janela, ela vê que ele cai e aí ela desce pelas escadas e vai socorrer aquele passarinho. Então ela pega, o pai vê que ela ficou aflita, chorando, né? Chega junto, abraça, acolhe e propõe que eles enterrem, né? Aquele pássaro. Então eles enterram ela com uma profunda tristeza e passa-se o tempo, vem a chuva, vem o vento, vem o sol e em determinado momento ela olha e vê que onde ela enterrou aquele passarinho está brotando uma árvore. Então eles chegam perto e aquela árvore começa a crescer e é um pé de passarinho. Né? E teve uma professora, amiga minha, que comprou esse livro. E depois ela me ligou e falou, esse livro é precioso, você não sabe. Eu tinha um cachorrinho, ele morreu, eu cremei e eu joguei as cinzas no meu vaso de primaveras. E você não calcula como esse vaso tá maravilhoso, assim. Então, eu acho que são essas mágicas, né, que acontecem. E são esses presentes de poder ter uma arte, né, e o seu trabalho sair povoando, né, de árvores, de passarinhos por aí. Eu queria, assim, né, que a gente está quase chegando, queria só que você contasse aquela historinha de quando você fez um trabalho que você saiu pintando lugares para idosos, né, e que você falasse sobre isso e como é que foi isso para você trabalhar, fazer uma coisa para essas pessoas, né, que precisam tanto de arte, né? Então, eu fui voluntária da Casa do Vovô durante 12 anos, mais ou menos, né? Eu fazia os eventos para arrecadar verbas para casa. Tinha cerca de 80 idosos. E aí a diretoria me pediu que desenhasse um painel para o refeitório. Então, eu fiquei uma semana lá, eu chegava cedinho e via toda a movimentação. Eles chegavam para o café da manhã, para o almoço, para o lanche da tarde. E o painel era um idoso e uma criança olhando por uma janela aberta, né? Lá fora tinha uma paisagem bonita e tal. E em determinado momento eu estava lá virada para a parede pintando meu painel e ouvi um dos velhinhos gritar assim, fecha essa janela aí que está muito vento. Aí o outro virou e falou assim, como é que ela vai fechar aquela janela com aqueles dois plantados lá na janela? É muito interessante, né? É de uma riqueza, né? Eu não sei se eles entraram dentro da obra, né? Ou se realmente eu desenhei tão bem assim que eles acharam que era uma janela de verdade, né? Então, são momentos preciosos, né? Que a gente guarda, assim. Bom, e a gente vai guardar esses momentos preciosos dessa entrevista com você. E eu queria que você mandasse, assim, né? Que te venha aí ao coração para quem tem criança, para a sua criança interior, para as crianças de todas as idades, sobre essa importância de você não deixar essa criança, né, desassistida. Desassistida. Durante a pandemia, que nós vendemos vários livros, né, que era a Menina Felicidade, e uma vez eu perguntei para uma das pessoas, né, que comprou, você quer que eu autografe para uma criança? Ela falou, é para mim a criança interior, né? Então, eu acho que, assim, eu sou muito apaixonada por livro infantil. Eu vou numa livraria e é um perigo, né? Porque eu quero ver tudo que há de bonito, né? E compro uma porção de coisas. E os textos são sempre muito ricos, né? De reflexões, de pensamentos. Então, os livros infantis servem para os adultos também. E ler, eu acho que ler é fundamental, né? Desde pequeno a gente deve ler para as crianças e a gente também fruir dessa leitura, né?
tanto de imagens quanto de textos mesmo, né? Há textos lindos, há autores maravilhosos e há ilustradores melhores ainda. Leia. Bom, é isso aí, né? Uma delícia essa conversa e só a agradecer Obrigada. e até a próxima Obrigada. Conversas Frutíferas com essas pessoas que dão frutos.